Tempo do Advento, 20 de dezembro. Tema: 25. A vocação de Maria, a nossa vocação. Pontos a meditar. 1. A Virgem, escolhida desde a eternidade. 2. A nossa vocação. Correspondência. 3. Imitar a Virgem Maria no seu espírito de serviço. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos já muito perto do Natal. Vai cumprir-se a profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-se-á Emanuel, que significa Deus conosco. O povo hebreu estava familiarizado com as profecias que apontavam a descendência de Jacó, através de Davi, como portadora das promessas messiânicas, mas não podia imaginar que o Messias havia de ser o próprio Deus feito homem. Ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, e esta mulher, escolhida e predestinada desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador, tinha consagrado a Deus a sua virgindade, renunciado à honra de contar o Messias entre a sua descendência direta. Desde a eternidade, eu fui predestinada, diz o livro dos Provérbios, prefigurando já Nossa Senhora desde as origens, antes de que a terra existisse. São muitos os frutos que podemos obter nestes dias de um trato mais íntimo com a Virgem e do amor por ela. Ela própria nos diz: cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Eu sou a mãe do puro amor, do temor, da ciência e da santa esperança. Vinde a mim, todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos dos meus frutos, pois o meu espírito é mais doce que o mel, e a minha posse mais suave que o favo. Nossa Senhora aparece como a mãe virginal do Messias, que dará todo o seu amor a Jesus, com um coração indiviso, como protótipo da entrega que o Senhor pedirá a muitos. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o arcanjo Gabriel a Nazaré, onde a Virgem vivia. A piedade popular apresenta Maria recolhida em oração, enquanto escuta, atentíssima, o desígnio de Deus sobre ela, a notícia da sua vocação. Ave, cheia de graça, diz-lhe o anjo, como lemos no Evangelho da missa de hoje. E a Virgem Maria dá o seu pleno assentimento à vontade divina. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A partir desse momento, aceita e começa a realizar a sua vocação, que era de ser mãe de Deus e mãe dos homens. O centro da humanidade, sem sabê-lo, encontra-se na pequena cidade de Nazaré. Ali está a mulher mais amada de Deus, aquela que é também a mais amada do mundo, a mais invocada de todos os tempos. Na intimidade do nosso coração, dizemos-lhe agora na nossa oração pessoal: Mãe, bendita sois vós entre as mulheres. Em função da sua maternidade, Maria foi enriquecida de todas as graças e privilégios que a fizeram digna morada do Altíssimo. Deus escolheu a sua mãe e pôs nela
todo o seu amor e poder. Não permitiu que fosse tocada pelo pecado, nem pelo original, nem pelo pessoal. Foi concebida imaculada, sem mancha alguma, e foi cumulada de tantas graças que abaixo de Deus não se poderia conceber ninguém maior. A sua dignidade é quase infinita. Todos os privilégios e todas as graças lhe foram dadas para levar a bom termo a sua vocação. Como em qualquer pessoa, a vocação foi o momento central da sua vida. Maria nasceu para ser a mãe de Deus, escolhida pela Trindade Santíssima desde toda a eternidade. É também mãe dos homens, e nestes dias queremos recordar-lhe isso muitas vezes. Com uma oração antiga que fazemos nossa, podemos dizer-lhe: lembrai-vos, ó Virgem Mãe de Deus, quando estiverdes na presença do Senhor, de lhe dizer coisas boas de mim. Dois. A vocação é também em cada um de nós o ponto central da nossa vida. Tudo, ou quase tudo, depende de conhecermos e cumprirmos aquilo que Deus nos pede. Seguir e amar a vocação a que Deus nos chamou é a coisa mais importante e mais alegre da vida. Mas, apesar de a vocação ser a chave que abre as portas da felicidade verdadeira, há os que não querem conhecê-la, preferem fazer a sua própria vontade ao invés da vontade de Deus. Preferem ficar numa ignorância culposa, ao invés de procurarem com toda sinceridade o caminho em que serão felizes, em que alcançarão com segurança o céu e farão felizes muitas outras pessoas. Hoje, como ontem, o Senhor dirige chamadas particulares a alguns homens e mulheres. Necessita deles. Além disso, chama-nos a todos com uma vocação santa, a fim de que o sigamos numa vida nova cujo segredo só Ele possui. Se alguém quiser vir após mim, todos recebemos pelo batismo uma vocação que nos convida a procurar a Deus em plenitude de amor, porque a vida comum e normal, aquela que vivemos entre os demais concidadãos, nossos iguais, não é nenhuma coisa sem altura e sem relevo. É precisamente nessas circunstâncias que o Senhor quer que a imensa maioria dos seus filhos se santifique. É necessário repetir muitas e muitas vezes, que Jesus não se dirigiu a um grupo de privilegiados, mas veio revelar-nos o amor universal de Deus. Todos os homens são amados por Deus. De todos espera amor. De todos, sejam quais forem as suas condições pessoais, a sua posição social, a sua profissão ou ofício. A vida comum e vulgar não é coisa de pouco valor. Todos os caminhos da terra podem ser ocasião de um encontro com Cristo, que nos chama à identificação com Ele para realizarmos, no lugar onde estivermos, a sua missão divina. Deus chama-nos através das vicissitudes da vida diária, no sofrimento e na alegria das pessoas com quem convivemos, nas aspirações humanas dos nossos companheiros, nos pequenos acontecimentos da vida familiar. Chama-nos também através dos grandes problemas, conflitos e tarefas que definem cada época histórica e que atraem o esforço e os ideais de grande parte da humanidade. A chamada do Senhor a uma maior doação de nós mesmos pede-nos uma resposta urgente, entre outras razões, porque a messe é muita e os operários poucos, e há messes que se perdem cada dia por não haver quem as recolha. Faça-se em mim segundo a tua palavra, diz a Virgem Maria ao anjo, e contemplamo-la radiante de alegria. Nós, enquanto prosseguimos a nossa oração, podemos perguntar-nos: procuro a Deus no meu trabalho ou no meu estudo, na minha família, na rua, em tudo? Não quererá o Senhor alguma coisa mais de mim?
3. Perante a vontade de Deus, Maria tem uma só resposta: amá-la. Ao proclamar-se escrava do Senhor, aceita os desígnios divinos sem limitação alguma. Avaliaremos melhor, em toda a sua força e profundidade, essa expressão de Maria, se pensarmos no que era a escravidão que estava então plenamente vigente. Pode-se dizer que o escravo não tinha vontade própria, nem outro querer fora do querer do seu amo. A Virgem Maria aceita com extrema alegria não ter outra vontade senão a do seu amo e Senhor. Entrega-se a Deus sem limitação alguma, sem impor condições. À imitação de Nossa Senhora, não queiramos ter outra vontade e outros planos a não ser os de Deus. E isso tanto em coisas transcendentais para nós, a nossa vocação, como nas pequenas coisas diárias do nosso trabalho, família, relações sociais. Um dos mistérios do Advento é o que contemplamos no segundo mistério gozoso do Santo Rosário, a visitação. Mas reparemos num aspecto concreto do serviço aos outros que se inclui nessa cena, a ordem com que devemos viver a caridade. A delicada visita da nossa mãe à sua prima Santa Isabel é também uma manifestação dessa ordem na caridade. Devemos amar a todos, porque todos são ou podem ser filhos de Deus, nossos irmãos. Mas devemos amar em primeiro lugar os que estão mais perto de nós, aqueles a quem nos unem laços especiais, a nossa família. Esta ordem deve estender-se também às obras, não apenas ao afeto. Pensemos agora no relacionamento com a nossa família, nas mil oportunidades que nos oferece de praticar a caridade e o espírito de serviço de um modo natural. Queremos viver estes dias do Advento com o mesmo espírito com que os viveu a nossa mãe. Apoiados na sua entrega humilde a Deus, peçamos-lhe, como bons filhos, que não nos falte com a sua ajuda, para que, quando o Senhor vier, encontre o nosso coração preparado e sem reservas, dócil aos seus preceitos, aos seus conselhos, às suas inspirações. Supliquemos hoje a Santa Maria que nos torne contemplativos, que nos ensine a compreender as chamadas contínuas que o Senhor nos dirige, batendo a porta do nosso coração. Peçamos-lhe: Mãe nossa, tu que trouxeste à terra Jesus, por quem nos é revelado o amor do nosso Pai Deus, ajuda-nos a reconhecê-lo no meio das ocupações de cada dia. Sacode a nossa inteligência e a nossa vontade, para que saibamos escutar a voz de Deus, o impulso da graça. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.